Oi, Gladys. Boa noite. Boa noite, Paulette. Erlen. Boa noite. Obrigado. Não estou conseguindo acenar aqui, que eu tô vendo aqui, acenar. Paulette, não tô. Eu aperto, mas não consigo. Então, em nossa última reflexão, nós fomos até bastante incisivos quando fizemos uma afirmação de que essas falanges poderosas, são organizadas, são poderosas. O mal, eles não têm acesso à minha consciência, eles não têm acesso ao mundo mental. Só terão se eu quiser. Eles não são mais fortes do que Deus. Eles não são mais fortes do que meu mentor espiritual, do que o meu anjo de guarda. Não são. Eles só entram no meu mundo mental se eu quiser, se eu permitir. Aí vira bagunça a minha vida. Porque o que eles querem é manter o domínio na Terra. Isso já há milênios. E nós falamos isso da última vez. Só para rememorar o que nós fizemos de reflexão dura, bem incisiva, por exemplo, eles estão somente ligados nas dimensões das esferas do mundo físico. Eles não têm uma noção mais profunda das regiões mais elevadas. E outra coisa que o Gubbio explica, que eles ficam bastante intrincados, embaraçados nessas forças de baixo padrão e, evidentemente, eles não conseguem apreender, assimilar para aprender, sentir a beleza da vida superior. Eles não têm essa noção. O que eles querem é dominar a Terra. Há milênios. Vocês vão ver hoje, não é há milênios pouco não, são muitos milênios. Vocês vão ver. Essa explicação que o grande professor Gubbio está dando em toda a obra, porque ele é o grande orientador de uma obra importantíssima para nós que queremos aprender sobre obsessão. Então esses gênios das trevas, vamos chamar de gênios da impiedade, palavras do próprio Gubbio, eles traçam diretrizes enfileiradas ele chama assim, enfileirando, eles vão formando comunidades muito grandes, extensas, vão dirigindo as mentes dessas criaturas que eles escravizam exatamente através de bases do ódio, da violência. Organizam assim, como eu disse da última vez, esses gênios das trevas, gênios do mal, gênios diabólicos, satânicos, são palavras semelhantes. Tem a mesma sinonímia, né? Então eles organizam, segundo o Gubbio, verdadeiras cidades em que se refugiam falanges desencarnadas, né? E são compactas falanges, porque elas tentam fugir de si mesmo, da sua consciência culpada, quando há qualquer manifestação possível da luz. E tornam-se dessa forma filhos da revolta, da treva, né? E, evidentemente, ligado a essas lideranças, esses que estão nas trevas, desencarnados, eles procuram se juntar, preservando, escorando-se aos milhares nas suas inferioridades. Eles formam comunidades de milhões de seres, não são milharezinhos, não, são milhões de seres na mais absoluta e densa energia mental no mal. Compactas falanges do mal. A Terra, ela está cercada completamente por essas falanges das potestades, como falava Paulo. E essas colônias perturbadoras, elas não começaram ontem. Essas colônias das trevas, segundo o Gubbio, elas devem ter começado, é uma dedução dele, ele vai explicando mais tarde por que ele chega a essa dedução, com as primeiras inteligências terrestres. Considerando primeiras inteligências terrestres, não de 40 mil anos para cá,
mas a partir do pontapé inicial das organizações, das chamadas civilizações, isso talvez de 10 mil anos para cá, e ele afirma isso. Em algum momento nós vamos ler isso aqui. Então devem ter começado com as primeiras inteligências terrestres, entregues essas inteligências à insubmissão, sabendo que muitas dessas inteligências vieram de Capela. São nossos irmãos que viveram a 42 anos-luz distante daqui, na constelação de Cocheiro, conhecida pelos mapas astronômicos, vieram, continuam rebeldes, permanecem rebeldes, insubmissos, bloqueando as leis divinas da consciência. E o Gubi está lembrando isso, né? Porque eles estão entregues à insubmissão e à indisciplina ante o código moral de lei da consciência. Eles bloqueiam por milhares e milhares de anos. Então, termo usado pelo Gubi, nós já falamos, estou só relembrando. Alma caída em vibrações desarmônicas pelo abuso da liberdade, quer dizer, abuso do livre-arbítrio, e exatamente porque eles não conseguem se reajustar consigo próprio, porque bloquearam a lei divina da consciência. E milhões deles se recusam a esse esforço de reajustar essas leis de Deus, que eles continuam rebeldes, há milhares de anos na rebeldia contra Deus, contra as leis divinas, né? E vão aumentando cada vez mais, alongando mais o labirinto em que muitas vezes eles perdem vários séculos. E eu estou falando milênios. Incapazes para a jornada imediata rumo às esferas divinas em virtude das paixões devastadoras que os magnetizam. São totalmente hipnotizados por paixões, violência, no campo da sexualidade, no campo do poder, totalmente escravizados, bloqueando a lei de amor, justiça e caridade da consciência para viverem essa insubmissão pelo abuso do livre-arbítrio. Arrebanham-se, juntam-se, formam grupos de conformidade com as tendências inferiores em que se afinam ao redor da crosta terrestre. E aqui, exatamente, eles conseguem as chamadas emanações de vidas inferiores, do qual eles se nutrem, seres ainda bastante ligados ao mal e aos maus, e evidentemente encarnado, desencarnado, afinizados exatamente na maldade, contra os ditames das leis de Deus. O objetivo essencial desses exércitos das trevas diabólicas, satânicas, do mal mesmo, são um termo que eu estou usando, mas ele usa o termo são seres realmente imbuídos de muita maldade. Qual é o objetivo deles, né? É manter ou nos conservar no primitivo mental, cada um de nós, encarnados e desencarnados, sob o comando deles. Que eles têm milhões de espíritos sob o comando deles, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob o seu jugo tirânico. Isso nós conversamos da última vez. O que eles querem é manter exatamente a tirania sobre nós, a tirania sobre a vida na Terra, a tirania sobre o planeta Terra do mundo espiritual, mantendo exatamente esse tipo de manifestação para que eles possam, dentro dessa insubmissão às leis de Deus, se colocar na condição de acima de Deus, prepotente. Eles tentam chegar na onipotência, mas numa tremenda prepotência, achando que eles realmente são superiores a Deus, a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível sob o seu jugo tirânico. As observações de Gubbio, diz aqui o André Luiz, tumultuavam a mente de André Luiz. Ele ficou assim, meio assim, poxa, mas isso é verdade? Porque ele mesmo tinha passado pelo umbral, ficou 8 anos consecutivos no umbral, e ele não conseguiu identificar a existência dessas organizações de falanges do mal, essas condensações, essas comunidades enormes, essas cidades, ele não conseguiu identificar. Dos 8 anos que ele ficou no umbral, onde é que estão essas cidades lideradas por esses gênios do mal para manter a tirania na Terra, né? E ele estava assim, mas como é que, e embora ele ouvisse algumas vezes, enquanto esteve no umbral, alguns comentários, ele chegou a ouvir nesses 8 anos, que ele estava muito mais perturbado, não sabia nem para onde ir, ele tinha perdido noção de tempo e espaço durante 8 anos consecutivos no umbral, e como médico, ele não sabia onde estava, não para onde ir, então tempo e espaço tinha feito uma confusão na cabeça dele muito grande após a desencarnação, então muita coisa ele não anotou bem. André não conseguia desenterrar todas as recordações do período umbralino. Vira-se perseguido
através de longos pântanos, ele se lembra dos longos pântanos, errando, né, andando sem rumo, né, aflitivamente, dias e noites que lhe pareciam infinitas, atormentado, infeliz. Todavia, ele, mesmo sendo um habitante por um período no umbral, custava acreditar nas atividades do mal tivesse um organismo diretor. Assim, poxa, ele via muitos falanges, caravanas assim, procissões de espíritos infelizes, fazendo algazarras, barulhos, chamando de suicida. Ele chegou a beber, né, água enlameada, comer capim. Ele conta isso em Nosso Lar. Mas ele nunca pensou, né, nessa organização, cidades construídas pelos gênios do mal. Com que finalidade essas legiões retardadas se acompliciam além da morte? Para que eles fazem isso? Para que essas legiões de seres diabólicos, são meus irmãos, o termo é para nós entendermos, são seres que estão absolutamente distantes consciencialmente de Deus, das leis de Deus. Eles bloquearam e mantêm o bloqueio por muitos e muitos milênios, não é por dias não. E ele fala, né, qual é a finalidade de eles ficarem acompliciando dessa forma, né, com uma legião de seres que ficam escravos a esses líderes? Se, como desencarnado, eles devem saber que se empenham em combates inúteis. Eles sabem que estão fazendo um trabalho inútil. Será que eles sabem? Se eles bloquearam consciencialmente a consciência, eles estão em um processo de absoluta obscuridade do que eles estão fazendo. Eles sabem que não querem saber de Deus na vida dele, um poder superior ao deles. Então eles fecharam como cavalos e burros que botam aqueles antolhos, só olhando para frente, não conseguem ver ao que está ao redor. Não se sentem conduzidas à dimensão da explicação quanto à situação que lhes diz respeito? Isso André Luiz fazendo seus questionamentos. Não se cercam de sublimes revelações da natureza? Não lhes combinariam o trabalho edificante, o estudo nobre na elevada aspiração de escalar a sabedoria santificante da estrada acima? Por que motivo se aglomeram assim através de ajuntamentos desprezíveis e satânicos? Palavra do Gúbio. Fácil de entender a jornada evolutiva do homem depois do sepulcro. Mas o estacionamento deliberado na crueldade, no ódio, além da morte, dá para perturbar a mente de qualquer um. Ele ficou perturbado. Como é que pode? Aqui se abre a capacidade de você entender a realidade da sua imortalidade e, de repente, isso não aconteceu com esses seres. Gúbio explicou para ele o seguinte: e reportamos-nos a espíritos perfeitamente humanos, não obstante desencarnados. Suas perguntas, André, poderiam ser formuladas mesmo na crosta da Terra. Podemos fazer a mesma comparação entre esses líderes das trevas que estão encarnados. Por que razão nós mesmos, antes de desencarnarmos, precipitávamos nas linhas inferiores diariamente contrariando a lei de Deus? À frente dos olhos contávamos com a bendita claridade solar jorrando incessantemente do espaço infinito. Sabíamos da existência do corpo, que era uma existência passageira e rápida, que seríamos defrontados em algum momento pela morte, como todo mundo sabe que um dia vai morrer, que regressaríamos do mundo carnal pelas mesmas portas misteriosas do qual nós penetramos nele. No entanto, quantas vezes nós, encarnados, teremos menosprezado a sabedoria de Deus com atitudes de criminosa indiferença, como muitos são indiferentes hoje encarnados, sabendo que vão morrer, sabendo que vão desencarnar. Então ele faz a mesma comparação. Eles estão nessas condições, mas muitos encarnados, nós, sabemos de tudo isso e fomos indiferentes às leis de Deus. Ante as sugestões do plano divino que te povoam agora o pensamento, André, lembras-te de algum tempo atrás em que tivesse cogitado a própria sublimação? Ou seja, André, tu está fazendo essa conjectura toda em relação aos líderes das trevas, formadores de grandes cidades, milhões deles querendo manter a tirania, a soberania, a hegemonia, o poderio sobre os homens na Terra. Mas há pouco tempo atrás, em que você estava na Terra encarnado como médico, você teve alguns anseios superiores de sublimação? Você não era um homem muito comum até demais, em outras palavras? Então, não ficar perturbado, não. Você mesmo esteve lá na Terra há pouco tempo atrás e não tinha esses anseios de sublimação.
Então você vai entender o que está acontecendo. Se desenterrarmos o pretérito, meu André, encontraremos lamentável lembrança em nós. Não nos compete parar ou desanimar, não. A maneira do tronco frágil é muito importante crescer, subir por alcançar o oxigênio de cima. E apesar de algemados ao que fomos no passado, a semelhança dessa árvore humilde presa aos resíduos dos complicados envoltórios que lhe encerravam a semente no solo, reclamamos nós a ascensão de ar puro, largueza de condição, para produzirmos o bem que Deus espera de nós. André sentia dificuldade para aceitar a ideia de purgatórios, de infernos dirigidos, organizados por seres satânicos. Ele não estava entendendo muito bem isso. E exclamou ao Gúbio, né? Mas é quase incrível tanta ignorância além do corpo que nos conserva a ilusão. O André Luiz está insistindo. A sepultura abre-nos todos um caminho novo. Então é razoável que a mente perturbada sofra amarguras de reajustamento até que se restaure. Todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora deles senhor absoluto para perpetuar a sua tirania, para mim, o André Luiz dizendo para o grupo, é uma observação incompreensível, eu não estou conseguindo compreender. Mesmo sabendo que eu tenho toda a minha inferioridade, mas eu não consigo entender esses líderes formando comunidades, cidades inteiras, para manter esse poder tirânico sobre os seres encarnados, manter o poder material na Terra. Que coisa estranha é essa? Na cabeça de André Luiz isso não casava bem. Sim, tornou Gúbio. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo, em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante, eu concordo com você. Todavia, não vejo obstáculos à inquietação do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional. Então, ou seja, nós já não somos seres irracionais. Nós, por um processo de milhões e milhões de anos de evolução, do princípio inteligente até chegar a sermos espíritos únicos como humanos irracionais, já no campo da racionalidade, levamos muitos e muitos milhares e milhões de anos. Evidentemente, o que é que nós vemos hoje? Em várias ocasiões, esse homem que trabalhou esse tempo todinho para chegar à racionalidade tem comportamento, às vezes, em nível inferior ao próprio racional. Como é que você explica isso? Já que nós levamos tantos milhões de anos para chegar à racionalidade. E chegamos à irracionalidade, muitas vezes agimos pior do que os próprios irracionais. Então, o Gúbio está tentando explicar para André Luiz essas contradições. Gúbio acrescentou: notemos que nós nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita quando confrontada com as antigas formas físicas. Ou seja, do mundo espiritual, nós ainda estamos na matéria. Nós chamamos mundo espiritual, não, é mundo extrafísico, mundo na erraticidade, porque é, como ele diz, é uma matéria rarefeita quando nós fazemos comparação com a matéria que nós vivemos na Terra. E a nossa mente, em qualquer parte na crosta, ou aqui, onde nos achamos, que também é um mundo material, mais quintessenciado, mais etéreo, é um centro psíquico de atração e de repulsão. O espírito encarnado, ele respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado no veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, a nossa vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará as comunidades ou a comunidade dos chamados corpúsculos que permanecem a seu serviço por tempo limitado. A maneira do eletricista que liga a força da usina para atividades num pântano, num charco, para serviço numa torre qualquer, sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre gerando agentes psicológicos pela vontade, através da energia mental, exteriorizando o pensamento e com o pensamento improvisando causas possíveis. Pelas nossas escolhas, os efeitos podem ser próximos ou remotos sob o ponto de origem, ou seja,
abstendo de movimentar a vontade, se eu terceirizar a minha vontade, alguém dominar a minha mente, alguém dominar o meu mundo mental, querer tomar conta de mim e eu permitir isso, evidentemente nós seremos joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente em que nos rodeia. Então nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio, e se nós não usarmos a nossa vontade firme de sair das influenciações do mal e dos males, evidentemente nós vamos realmente ficar totalmente como joguetes escravos, predominados totalmente no ambiente que nos rodeia. Muitos estão em processo de psicopatologias, de transtornos graves, porque terceirizaram a vontade. Não usa a vontade para sair da doença, porque é o próprio doente que mantém a doença. Contudo, tão logo deliberamos governá-la, quando eu uso a minha vontade, eu quero, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, aí evidentemente o problema, nós vamos dar uma direção diferente. Quando eu não quero fazer o mal, eu não faço o mal. Mas eu tenho a liberdade de fazer o mal. Se eu quiser fazer o mal, eu vou fazer o mal. Eu tenho essa liberdade, mas não devo fazer. Porque é a lei do dever. O dever me chama a fazer o bem. Ou seja, o dever me chama a cumprir o código moral de lei que eu trago na consciência. Porquanto os nossos estados pessoais nos refletirão a escolha íntima. Existem princípios, existem forças, existem leis no universo minúsculo, tanto quanto no universo macrocosmo. Então existe tanto no microcosmo como no macrocosmo esses princípios de força, leis e, enfim, dirige um homem a sua vontade para a ideia de doença e a doença lhe responderá ao apelo. Ou seja, se a pessoa pensa em doença, vai ficar doente. Se a pessoa pensa em derrotas, vai se derrotar. Se a pessoa pensa em felicidade, vai se tornar cada vez mais infeliz. Então é mudar, é dar uma direção diferente à nossa vontade e aos nossos pensamentos, para mudar os sentimentos, para que nós possamos ter respostas positivas. Porque se nós dirigirmos a nossa vontade por ideia de doenças, de moléstias, de derrota, evidentemente todas as coisas negativas vão responder a esse nosso apelo. Porque nós estamos usando uma vontade de uma forma desequilibrada, mal direcionada, com todas as características dos padrões estruturados pelo pensamento tóxico. Porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com os impulsos havidos. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que a entretêm, afluirão em massa absorvida pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Ou seja, esses micro-organismos, esses elementos vivos que nós trazemos aos bilhões, quando nós, evidentemente, formos manter o pensamento, os sentimentos tóxicos, sem usar a nossa vontade para sairmos do mal, esses micro-organismos se dirigirão em massa, serão absorvidas pelas nossas células físicas, porque as células vão atrair esses elementos patogênicos, porque nós estamos dando ordem inferior intoxicada, de forma reiterada, permanentemente intoxicando o nosso corpo. Nós vamos matar o nosso corpo. Nós vamos desenvolver doenças gravíssimas mentalmente, pelo não uso da vontade de sair exatamente do mal, permanecendo no mal por falta de vontade, ou pouca vontade, ou terceirizando a sua vontade com a vontade desses líderes das trevas. Por isso que da última vez eu disse, na minha mente quem manda sou eu. No meu pensamento quem manda sou eu. Eu não autorizo nenhum deles interferir no meu pensamento. Eu posso errar, mas se eu errar, eu vou ter a capacidade de perceber o meu erro e vou aprender com o erro e vou continuar acertando, mas não vou permitir com que meus pensamentos reiteradamente fiquem pensando mal para me trazer doença física, emocional e psicológica. Tudo vai da questão do pensamento. Nós estamos falando de líder das trevas, que pode nos trazer doenças e morte, doenças autoimunes gravíssimas, depressões, suicídios, homicídios, loucuras, cânceres, etc. Claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias nos casos em que determinada personalidade renasce atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas mesmo nos casos expiatórios, o problema de ligação mental é infinitamente importante. Você pode vir com um mapa problemático do passado para desenvolver doenças,
graves, não porque você já agora está pensando coisa ruim, mas já traz o mapa do passado para desenvolver a doença como um processo de resgate dos males que você fez no passado. Mas se você muda o seu tônus mental, com certeza absoluta, você vai acabar diminuindo em muito as repercussões do mal que você cometeu. Porque você mudou a tonalidade das formas vibratórias. Você consegue criar ou gerar para você um processo de autoimunidade muito poderosa pelo pensamento, muito embora um passado culposo, um passado cheio de problemas, de comportamentos equivocados. Então, eu só consigo resolver isso a partir do presente, mudando a minha forma pela minha vontade firme de ir aos poucos superando o meu processo kármico, vamos dizer assim, o meu processo de expiatório de doença também. Porquanto o doente que se comprar na aceitação e na consagração da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, ou seja, eu sou culpado mesmo, eu errei muito, eu mereço sofrer. Parece que ele quer caprichar o sofrimento e a doença e vai fazer como incubador de bactérias, através desses sintomas mórbidos de pensamento negativo, potencializando a doença que ele realmente precisa passar num processo expiatório. Mas eu repito, se ele mudar o tônus mental pela vontade firme de se tornar uma pessoa melhorada, lembra Jesus que o amor cobra multidão de pecados. Ou seja, ele muda também o tônus, essa posição ela se torna excelente, e ao invés de você incubar bactérias que vão te trazer doenças e mortes, você vai conseguir neutralizar e até mesmo deteriorar. Você poderá extinguir esses elementos patogênicos mentalmente pela vontade firme na prática do bem. Enquanto que o espírito, reajustamento, minha garganta. Enquanto que o espírito em reajustamento, em processo expiatório, eu que eu estou lendo aqui algumas, às vezes tem comentário, eu dou uma parada aqui que o meu celular às vezes dá problema, mas vamos lá. Enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imenso recurso de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de uma vida vitoriosa, que é o que eu disse até aqui agora. Muda a forma de pensar, pela vontade firme, conectado com Deus, você consegue realmente, digamos que, amenizar muito o seu karma do passado, ou seja, você já se predispõe a praticar o bem de uma forma proativa, você neutraliza dentro daquele princípio que o amor cobra a multidão de pecado, todo aquele processo expiatório, você dilui através de uma ação proativa no bem. Faça o bem e vai diluindo o mal, e você não precisa passar por toda aquela carga, né, bastante violenta às vezes, muito, digamos assim, bastante desafiadora de doenças, às vezes realmente dilacerantes. Nosso perispírito, fruto da evolução, quanto ocorre ao próprio corpo físico, paralelamente, pode ser comparado aos polos de um aparelho eletromagnético. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situam sexo e estômago. Normalmente os nossos vínculos de erros do passado que trazem doença para o presente mental, emocional e física estão ligados exatamente nas regiões situadas estômago para baixo. Ou é pela questão da alimentação excessiva, alimentação dentro do processo, uma visão de aparelho digestivo, né? Falando que é o estômago, o mais importante, um dos mais importantes, e a questão da sexualidade desequilibrada. É a vida da terra, é aquilo que nos aprisiona. Então o espírito encarnado ele sofre o tempo todo a influenciação inferior, negativa, através da glutonaria e da sexualidade desequilibrada. É isso que ele está dizendo. E recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas através do coração e do cérebro. Ou seja, coração e cérebro. Coração, símbolo do sentimento. Coração, símbolo das emoções, dos nossos sentimentos elevados. Cérebro é o símbolo do conhecimento, saber e sentir. Então, por essas energias do coração e do cérebro, é o que ele diz assim, nós somos estimulados para as energias superiores, a fim de nós possamos também sublimar-nos a partir do sentimento e da inteligência. Quando a criatura busca dirigir a própria vontade
escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se eu estou utilizando o desequilíbrio da glutonaria ou do sexo, quem é que eu vou atrair para mim? Quais são as minhas preferências? São os espíritos equilibrados nessas áreas, ligados ao mundo material, seja na glutonaria, seja no sexo desequilibrado, que é da vida que nos escraviza muito. Mas se ao contrário eu começo a ser uma pessoa mais altruística, pessoa ligada a partir da alta amorosidade, realmente transportar para o próximo o amor conquistado em mim para o próximo, eu estou trabalhando o coração e o cérebro, e portanto, evidentemente, os meus companheiros serão seres elevados. Então eu vou ter uma proteção especial, porque eu estou escolhendo essa proteção especial, porque eu estou optando por fazer o bem. E isso dá trabalho, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância, ela realmente obstrui, como esses seres há milhares de anos continuam obstruindo esses convites das virtudes. Se não faltam milhões de apelos primitivistas, constrangendo-nos mesmo aquém das formas terrestres, a distrair-se em emoções e desejos inferiores e armando-nos armadilhas em abismos do sentimento destrutivo pelos quais já vagamos há muitos e muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes também, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade. Então, tanto quanto nós estamos recebendo esses apelos pelas obsessões daqueles que querem tomar conta da nossa vontade, da nossa mente, do meu mundo mental, da minha consciência, constrangendo-nos, tanto aqui encarnado como desencarnado, ficarmos distraídos pelas emoções, pelos desejos inferiores, e eles vão armando para nós as armadilhas, e nós nos precipitamos nesses abismos dos sentimentos destrutivos, segundo ele está falando aqui, e já caímos muito no passado, agora nós somos conscientes para não ficar caindo mais no futuro, é mantermos de pé, buscando Deus, buscando Cristo, através do Cristo buscando Deus, para que nós não venhamos realmente a sermos vítimas dessas armadilhas abismais, né, que vão nos levar exatamente a esse sentimento destrutivo. Mas ao mesmo tempo que existem esses espíritos inferiores para tomar conta da nossa mente, para o mal, existem esses milhões de espíritos santificantes, espíritos de pensamento, de energias, né, e comandos e diretrizes e gerências santificantes, nos convidando a crescermos, nos convidando a ascendermos, nos convidando para a compreensão de nossa gloriosa imortalidade. Ou seja, uma questão de escolha. Ou eu me sintonizo com aqueles que me convidam, né, para ascender-me espiritualmente, moralmente, ou eu me deixo precipitar nos abismos dessas toxicidades dilacerantes através do desequilíbrio, normalmente na área do sexo ou na área da glutonaria. É o que ele está dizendo para nós. Entender agora como é compreensível a opção de certos espíritos pela casa escura do crime depois do túmulo é uma questão de escolha. Eles estão nessas condições porque eles querem estar nessas condições. É o uso equivocado do livre-arbítrio. E, de alguma forma, eles bloquearam a lei de amor, justiça e caridade da consciência. E aí, por essa opção, evidentemente, eles permanecem nessa casa escura do crime depois da desencarnação. Começou na Terra também. Qual ocorre a milhões de encarnados que, em plena harmonia com a natureza terrestre, estimam viver num mundo de enfermidade? É uma pergunta. Atitudes mentais enraizadas não se modificam com facilidade. Outra informação gravíssima para nós, gravíssima, séria, nós somos espíritos que trabalham com mediunidade, que, de alguma forma, se a pessoa estima viver no desequilíbrio, na enfermidade, com as atitudes mentais enraizadas no mal, elas não se modificam com facilidade. É uma afirmação do Agúbio. Ele é especialista em trabalhos de obsessão. Então, isso ocorre com milhões e milhões, se não bilhões e bilhões de reencarnados que, embora vivam com a beleza da natureza, com a harmonia, né, do sol, dos pássaros, e nós temos aí um céu belíssimo, das árvores, nós temos coisas maravilhosas para nos inspirar, para buscar Deus através da própria natureza, nessa harmonia de viver, né, com a natureza terrestre. Mas o que nós optamos, né? Viver no mundo da enfermidade. Quando a natureza é saúde, nós construímos a enfermidade, a doença. E é exatamente a natureza que vai nos curar. Nos curar não, vai nos ajudar a aliviar a nossa dor, porque é só nós que nos curamos.
De onde é que vêm os remédios? De onde é que vêm os fármacos? Aqueles que são até mesmo sintetizados em laboratório, da natureza, né? Então ele vai dizendo, atitudes mentais enraizadas não se modificam com facilidade. O rei, que governa milhares de seres humanos, aquele dirigente, aquele condutor que se acostumou a traçar inflexíveis diretrizes, não se transformam em servidores humildes de um momento para outro só porque desencarnaram. O rei, ele quer ser rei. A rainha, aquela lá, foi rainha de França, queria ser rainha da rainha e viu seres que eram subalternos a ela, muito acima dela, e ela ficou assustada. Porque eles não, a cabeça deles não continuam reis, continuam donos da vida dos outros, grandes donos de empresa, desencarna, acham que ainda são, né, os seus empregados ainda têm que estar subordinados a ele. Isso não se modifica do dia para a noite. Essa ideia de poder, quando não se recomenda aos precipícios da loucura, na ausência total da razão por tempo indeterminado, em vista dos desvarios da intelectualidade e no poder, são conservados e respeitados na obra evolutiva do mundo, pelas qualidades apreciáveis e dignas que já conquistaram, embora as paixões violentas que lhes assinalam a vida íntima. E são utilizados então por gênios superiores. Aí no caso é o contrário, quando a pessoa se afiniza com o bem, quando ele consegue realmente ir dominando gradualmente as paixões violentas, as paixões que assinalam sua vida íntima, eles são exatamente utilizados por espíritos bondosos, que ele chama de gênios superiores, no serviço de aprimoramento planetário, em que vigiam e reajustam os mais fracos. Porque a gente está falando na luta do mal dos que estão nas trevas, querendo manter o poderio, a tirania sobre a terra. Mas nós temos que pensar do outro lado também. Existem aqueles espíritos bondosos que estão buscando preservar a harmonia. E como os espíritos inferiores são desunidos entre eles, é claro que os espíritos superiores são mais unidos, eles conseguem manter um relativo equilíbrio da vida na Terra, senão seria insuportável a vida na Terra. Imagine o tempo todo mundo em estado de transe permanente de obsessão ou possessão ou subjugação. Não viveríamos na Terra, não haveria possibilidade. Então existe esse contrapeso aí importante. Sendo vigiados, reajustados pelos mais fortes, convertendo-se gradual e imperceptivelmente ao supremo bem. Aceitando o plano divino em cuja execução passam a colaborar com fidelidade e valor aqueles que já aceitam os convites do bem, os convites dos bons, os convites do amor, da justiça e da caridade. Se nós aceitamos, evidentemente, nós passamos gradualmente a nos tornarmos colaboradores na execução da harmonia da vida terrestre, do qual o bem haverá de vencer, porque o bem sempre vencerá o mal, mas o mal em algum momento também cria muitos obstáculos, né, para a implantação definitiva do bem. Haja vista Jesus, que trouxe que é a luz do mundo e foi para a cruz. Então não é uma coisa também tão simples assim. Em tal posição, auxiliam-se e são auxiliados. Dão, recebem, impulsionam o progresso e progridem juntamente com o progresso. E o Cúbio vai explicando. Semelhante realidade obriga-nos a meditar na extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência nos séculos e mais séculos. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro da finalidade a que se destinam, o que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da própria sublimação? Não podemos esquecer o amor que devemos aos ignorantes, aos fracos, aos infelizes. Imprescindível se torna caminhar nos passos daqueles que igualmente um dia nos estenderam compassivas mãos. Os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos mentores espirituais, aqueles nossos amigos espirituais que estão nos dando as mãos, estendendo as suas compassivas mãos para que nós caminhamos com ele e não com... São nossos irmãos, mas estão no mal transitoriamente. E o Cúbio continua. Os átomos que integram a hóstia de um templo, aí vai na metáfora da hóstia de um templo católico, né? São no fundo, aqueles átomos, né, iguais àquele que forma o pão pobre de uma penitenciária. Então, o mesmo átomo do trigo que forma uma hóstia é aquele átomo que está no trigo que vai ser o pão pobre de uma penitenciária. É o mesmo material. Assim, toda a matéria em si mesma,
passiva e plástica é análoga nas mãos das entidades, ou sábias, ou ignorantes, amorosas, ou brutalizadas, no estado de condensação conhecido na crosta planetária e além dele. Em razão disso, são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Ou seja, dá para entender essas cidades, quando André Luiz estava, uma cidade organizada. É o que está falando, as trevas são organizadas, são poderosas. Então, essas construções levantadas no mundo espiritual, das criaturas desviadas do bem, dá para entender, dá para compreender, embora sejam construções transitórias, mas dá para compreender pelas explicações que, assim como o trigo está na hóstia, o trigo está no pão do marginal, da cadeia, aquele pão mais pobre, para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a desencarnação geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. E considerando que a maioria das criaturas humanas persegue as sensações no corpo físico, qual as atrações genésicas, que é uma coisa muito forte, ou seja, a maioria dos seres humanos que desencarnam, mas ainda preso, escravo, perseguindo as sensações do corpo físico, quais essas atrações sexuais, porque o espírito continua desequilibrado sexualmente, ou nós achamos que um desequilibrado sexual, ao desencarnar, ele não vai continuar realmente buscando saciar esses seus desejos inferiores no campo do desequilíbrio na área genésica. Claro que ele vai continuar fazendo isso nos antros realmente das promiscuidades terrestres e espirituais. Então, os desvarios apegos aos bens provisórios, os homens muito apegados a dinheiro, a fazenda, às suas indústrias, ao desencarnar, vão continuar apegados. As coisas não se dão no estalar de dedo. Desencarnou, acabou, não acaba. Esse também é um dos a complexidade de rearrumar a vida social, porque os desencarnados continuam presos às suas paixões, né? Então, o desvairado, o apego aos bens provisórios dos círculos mais baixos, acabam realmente fazendo as pessoas mais infelizes, porque, como avô do próprio André Luiz, né, que ele conta para nós lá no mundo maior, ele estava lá na lama há mais de 40 anos, achando que estava mergulhado no ouro. A colheita de personalidades desequilibradas é sempre inquietante, conservando quase inalteradas as fileiras escuras nos insensatos cultivadores da satisfação egóica a qualquer preço. Loucos, perigosos, por voluntários dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação, constituem hordas terríveis que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. E por que Deus permite semelhante irregularidade? Pergunta André Luiz. Aliás, não foi nem André Luiz. Nesse livro, quem o acompanha é o Eloy. Nos Mensageiros é o Vicente. No Mundo Maior é um outro companheiro que ele tem. Aqui é o Eloy. E o Eloy perguntou, né, por que Deus permite essas coisas todas? Esse desequilíbrio todo? Não bastaria uma ordem de Deus parar com isso aqui para sanar essa desarmonia toda na Terra? Ele dá o seu toque mágico, harmonia total na Terra. Isso é o Eloy perguntando. Aí o Gúbio responde para ele, não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Ou seja, você também era assim. E Deus não nos esperou até ontem? Não é até ontem nós estamos agora mais conscientes, buscando outros caminhos? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos que cada homem se sentará no trono que levantou e se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Além disto, Eloy, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo, o nosso Criador, Deus aperfeiçoou o caráter dos filhos enviados de sua casa usando corações endurecidos também, temporariamente afastados de sua obra. O mal ajudando o mal, o mal corrigindo o mal. É mais ou menos dentro dessa metáfora falada anteriormente. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Quem está falando isso é o Gúbio. Quem usou essa metáfora anteriormente foi o ministro Flácius, né? Que ele usou quase a mesma metáfora aqui do Flácius. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce, o juiz mais bonzinho. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas, são forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores
e nele centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis, encarcerando-se-lhes então a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. O choque da morte imprime-lhes tremendo conflito à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações no círculo novo de matéria diferente a que foram arrebatadas, que é o nosso perispírito após a desencarnação. E após perderem anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Em outras palavras, as pessoas desequilibradas, ao desencarnar, eles vão entrar em processo de buscar essas primeiras entidades desequilibradas para garantir a continuidade dos seus desequilíbrios. Por isso que são comunidades imensas, por afinidade de desequilíbrio, e que vai garantir a continuidade dessas aventuras fictícias, né, dos prazeres normalmente ligados ou ao poder das coisas materiais ou às questões no campo da sexualidade. Formam associações enormes, compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e milhões de mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas. Porque eles, como obsessores, onde é que eles vão dar vazão aos seus desejos no campo da sexualidade, se não utilizando vampiristicamente as pessoas desequilibradas nessas áreas aqui encarnadas? É aqui que eles vão fazer isso. É aqui que eles vão beber álcool com os alcoólatras. É aqui que eles vão exatamente extravasar as suas energias de eróticas com as pessoas desequilibradas no sexo. É isso que ele está dizendo. Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensas colônias de criminosos vivendo à expensa de generoso rebanho bovino. Porque aqui eles têm um verdadeiro rebanho bovino, metaforicamente falado por Gúbio. Eles têm isso aqui, a saciedade. Na Terra eles estão cheios desses prazeres. Desencarnam o desequilibrado, se juntam ao desequilibrado e voltam para sugar dos encarnados desequilibrados o seu desequilíbrio. E fica nesse processo exatamente. Até quando? Não? Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca menos conscientemente e incapaz de ser julgada pelo delito de conveniência, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá da responsabilidade. Se o perseguidor desencarnado erige agrupamentos para culto sistemático, para a revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações de cooperador de Deus no plano de serviço em que se localiza, alimentando lesivas alianças com eles, fazendo mal. Eu disse que eles fazem mal através de presidentes de países poderosos, fazem isso na cabeça de ministros de tribunais de justiça do mundo, eles fazem isso na cabeça de legisladores, aqueles que fazem leis através das casas legislativas do mundo inteiro, fazem isso na cabeça dos reis, das rainhas, fazem isso nas cabeças dos que se tornam ídolos, né? São às vezes atletas, mas totalmente desequilibrados, que eles acabam alimentando essa lesiva aliança no mal, em que esses inspiram as pessoas invigilantes a seguir o mesmo descaminho. Um e outro, por isso, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se perturbam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsediam-se mutuamente quando nas faixas educativas da carne ou na ausência da carne. Atravessam séculos assim jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente bloqueada, o código moral de leis que eles bloqueiam na própria consciência, e, evidentemente, todos aqueles que menosprezam em si próprio a semente divina da consciência. Há milhões de almas humanas que, se não afastaram ainda da crosta terrestre, olha só, há milhões de almas humanas que, se não afastaram ainda da crosta terrestre, há mais de 10.000 anos, que já poderiam não estar mais na Terra.
já poderiam estar em outro planeta, já evoluídos, mas eles já estão presos aqui, já poderiam estar há mais de 10 mil anos fora daqui. Morrem no corpo denso, renascem no corpo denso, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Recapitulam individual e coletivamente lições multimilenárias sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras. Continuam bloqueando as leis divinas do amor, justiça e caridade a consciência por milhares de anos. Estou falando de 10 mil anos. E aí, afastados deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destrói, então, o que construíram laboriosamente, modifica um processo de vida exterior, transferindo-se de civilização. E o Gubbio começou a dar mais explicação, todavia, no fluir e no refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações de Deus, livres da velha escravidão à miséria moral, tornam ao ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublimes trabalhos de compaixão e formas vanguarda do Cristo, que eu vou falar na próxima quarta-feira, esse detalhe dessas almas que se regeneram, dessas que passam a trabalhar exatamente agora em nome do Cristo, muitas delas para a reabilitação da harmonia possível da vida na Terra. E a partir de quarta-feira que vem nós vamos agora, com o Gubbio, analisar um pouquinho nesse fluir e refluir dessas várias eras numerosas que ele chama, né? Nós, filhos da Terra, né? Como ele diz, né? Que estamos atentos a Deus, atentos às leis divinas da consciência, atentos da importância de fazer o bem, embora ainda sejamos imperfeitos, mas agora unidos ao caminho do bem, do belo, do bom, da justiça, e trabalhando, inclusive, para ver se diminui um pouco o impacto de tantos espíritos desviados no caminho da mais absoluta trevas, nos abismos do mal. Né? Talvez nós, talvez não, com certeza nós estamos buscando exatamente fazer fileira a esses filhos da Terra que estamos tentando ajudar a amenizar um pouco, a oxigenar ou, digamos que, estabelecer um pouco mais de harmonia magnética em nosso campo magnético do planeta, né? Nós estamos aqui para isso, para ajudar a obra de Deus, trabalhar com Deus, em nome de Deus o tempo todo. Nós vamos deixar então para que quarta-feira possamos dar sequência agora, vendo exatamente esses que estão trabalhando também para o bem, tá ok? Alice, um grande abraço para você também, muito obrigado. Eleusa e Erlen, eu vou acenar aqui, já encerrei, porque faltam 5 minutos para fechar aqui. Paulette, um grande abraço para vocês, tá? Gladys, boa noite, fiquem com Deus e muito obrigado, tá? Por tudo.